Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 12 de fevereiro e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso programa de hoje está no ar. Hoje é um programa super especial porque nós vamos conversar com o presidente do Detran RJ, do Detran de todo o nosso estado do Rio de Janeiro, que é o doutor Antônio Carlos dos Santos, que já está aqui com a gente. Muito obrigado pelo prestígio da sua presença aqui. Estou muito orgulhoso em ter o nosso pedido atendido, viu, doutor Antônio Carlos? Nada que isso. Nós que sabemos da sua trajetória profissional e por isso nós queremos tirar algumas dúvidas aqui a respeito da sua atuação atual, né, lá no Detran. Né? O Detran é um órgão super importante para todo o povo do estado do Rio de Janeiro, né? Da capital a Porciúncula, a Resende, a Campos, a Baixada Fluminense, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, toda essa nossa região metropolitana. Por isso, dando boas-vindas ao senhor, agradecendo pela presença aqui. Bom, Mauro, eu te agradeço o seu convite, agradeço o convite da CNT, pela oportunidade de estar aqui e trazer um pouquinho das notícias e atualizar todo o povo fluminense com relação aos serviços prestados pelo Detran. Eu queria já começar esse nosso bate-papo perguntando, o contribuinte chega lá no Detran, chega no guichê, ou enfrenta uma fila, ou vai resolver um caso qualquer de documento, ou vai na antiga vistoria, agora não tem mais, graças a Deus, né? E, às vezes ele não sai muito feliz de lá. Eu fico pensando, eu tive notícias de que nesse período em que o senhor está na presidência, tem desenvolvido várias modificações. Qual que o senhor considera a mais importante ou as mais importantes? Mauro, a primeira é me considerar como contribuinte e como usuário também do serviço do Detran. Eu acho que esse é o primeiro pensamento que vem à minha cabeça, né? Eu, como contribuinte, me vejo como o direito de ter um serviço público bem prestado, um serviço público de qualidade. E como usuário, eu tenho, logicamente, tenho a minha carteira de habilitação, meus filhos têm, e eu acho que também devo receber esse serviço com excelência. Então, me coloco no lugar de contribuinte. E com essa mentalidade é que eu assumi o Detran com a determinação de modernizar e trazer o Detran para o contribuinte, ou seja, para o povo fluminense. O Detran precisa se tornar um órgão realmente do povo fluminense, prestador de serviço de qualidade, excelência e fazendo jus ao que ele arrecada. Ou seja, o Detran hoje, eu considero o Detran o principal órgão arrecadador do Estado, fomentador de trabalho, de emprego, de prestação de serviço. Eu acho o Detran fundamental hoje para o Estado. O senhor, antes de assumir a presidência, assumiu lá uma diretoria administrativa e financeira, não é isso? Ficou por um período lá. Isso. As notícias que nós tivemos é que durante o seu período na administração, na gerência dos negócios financeiros e administrativos do Detran, o senhor implantou várias modificações. Sim. E essas modificações continuam na sua gestão como presidente. Eu queria lhe perguntar, qual é a sua ligação com o governador Wilson Witzel, que é o avalista da sua nomeação, não é? Uhum. O senhor está lá, veio pelas mãos do governador, ou o senhor foi apresentado ao governador? Como é que o senhor virou diretor e virou presidente do Detran, já que o senhor tem uma história do serviço público, né, que sou servidor público federal, sim, e da iniciativa privada também? Eu cheguei ao Detran através de um convite de um colega de trabalho, que foi o doutor Marcelo Bertolucci, que tem a honra enorme de ter essa amizade. E o doutor Bertolucci me fez esse convite para assumir essa diretoria administrativa e financeira, né? Isso foi em setembro agora do ano passado. Mas ele me fez esse convite, além da confiança de 25 anos de trabalho juntos, pela minha formação, que eu tenho uma formação em direito administrativo, direito financeiro e tributário.
sou mestre e doutorando em Direito, na mesma área econômica. Então, com essa formação, o doutor Bertolucci me convidou para o cargo e eu estou lá desde 2019, desde setembro de 2019. Logo depois, com a transferência dele para a Subsecretaria de Estado de Governo, ele me indicou ao excelentíssimo governador e que de pronto aceitou, e eu estou no cargo desde dezembro, ou seja, aproximadamente uns 45 dias como presidente. Presidente, eu falo muito aqui daquela entrada do prédio principal lá da presidência do Detran, na sede do Detran. Ali na frente, a gente já tinha constatado no passado que era uma imundície total. Eu passei por lá agora, outro dia pela manhã, anteontem, sexta-feira pela manhã, e não senti mais aquele mau cheiro que os contribuintes reclamavam. Isso foi uma determinação sua também, né? Foi sim. Eu também, da mesma forma que você, por isso que eu me coloco nessa qualidade de contribuinte, de usuário, em chegar ali perto na calçada do Detran, sentir aquele cheiro fortíssimo de urina, sujeira, enfim. Mas é uma consequência da atividade econômica, né? São vários e vários moradores de rua que se abrigam ali, infelizmente. Essa é uma realidade. O Detran possui uma marquise e que as pessoas, se protegendo da chuva, do sol, e ali, como tem uma segurança do próprio prédio, eles se alojam ali, se abrigam ali, né? Isso é uma realidade social. Mas a gente tem que alinhar isso com a necessidade do usuário, do contribuinte que necessita o serviço. Então ele chega ali de manhã com aquele fedor que é horrível. Mas a gente conseguiu uma parceria muito grande com a prefeitura. Então, diariamente, a Conlurb vem, lava toda a calçada, a Secretaria de Ordem Pública, a Fundação Leão 13 vem nos auxiliando na recondução e no encaminhamento desses moradores de rua. Então existe uma ação social dirigida para aqueles moradores de rua que se abrigam ali na marquise do Detran. Sempre, Mauro. E durante a nossa entrevista a gente vai sempre pautar nisso, né? As ações como presidente, a gestão como presidente sempre vai ser pautada nisso. É o cidadão, porque o morador de rua também é um cidadão fluminense, né? Então a gente não pode enxergar só o usuário de carro, não. Existe toda uma gama de necessitados, uma gama de cidadãos fluminenses que precisam da ajuda do Estado. E o Detran é o Estado. O senhor está dizendo que o Detran também tem uma responsabilidade social, isso? Tem. O Detran, isso é importante. Desde que eu tomei posse, eu criei uma coordenação para cuidar exatamente disso, de responsabilidade social. O Detran hoje, pelo que ele arrecada e pelo histórico dele, ele tem um débito com a sociedade e com a população fluminense muito grande nessa inclusão, na inclusão de deficientes, deficientes físicos, na inclusão de jovens, adolescentes e com o cidadão. Eu fico pensando aqui, por que gestores anteriores ao senhor, vamos falar, né, especificamente do presidente Bertolucci, não, que teve uma passagem curta ali. Mas lá de trás, de gente que poderia ter visto as necessidades do entorno da sede do Detran, não só da sede do Detran. Eu conheço várias Ciretrans no nosso estado, e ainda hoje, vou falar para o senhor que ainda hoje, contribuintes de várias outras cidades se ressente de um Detran eficiente, de um Detran capaz de não só de solucionar os problemas do contribuinte, mas de dar mais conforto, porque ali se paga tudo, não é verdade? Verdade. Paga caro, né? Os serviços, eu digo caro porque pela contrapartida, né? Eu digo que o usuário, o proprietário de veículo, aquele que vai tirar sua carteira de identidade, carteira de habilitação, pagam a taxa e precisam de um serviço de qualidade, né? Isso é fundamental. Eu acho que o Detran, como eu falei antes, ele tem uma dívida social. Ele tem uma dívida como empresa, entre aspas. O senhor reconhece isso? Sim, eu não assumi o Detran para tampar
tapar buraco, nada disso, né? Eu vim para tornar um Detran mais moderno, né? Trazer o Detran para a sociedade, né? Eu quero uma empresa, eu quero uma autarquia digna e que o cidadão carioca, o cidadão fluminense tenha orgulho daquela empresa. Essa é a minha meta. Eu digo para você, Mauro, com todo o coração, eu sou funcionário público federal, já estou aposentado, né? E eu tenho, graças a Deus, uma família maravilhosa e eu preciso deixar um legado, né? Eu não estou no Detran para almejar um cargo político, não. Eu preciso realizar no Detran. Eu assumi o Detran para realizar. Então, eu sou um gestor de coisas possíveis. Eu não estou ali para fazer projetos que não vão acontecer. Coisas inexequíveis, Exatamente. Eu sou um gestor de coisas possíveis. Então, eu estou ali para realizar. Preciso deixar um legado. Preciso deixar um legado para meus filhos, um legado para minha neta, um legado para os meus sobrinhos, um legado para os meus amigos, para os filhos, para os netos. Essa é a minha missão ali. A minha missão é deixar um órgão digno. O senhor já consegue mensurar, já consegue medir o índice de satisfação do contribuinte, da pessoa que utiliza os serviços do Detran ainda já nesse primeiro mês? Ou o senhor acha que isso vai depender um pouco mais da paciência do contribuinte? Eu não tenho ainda essa ideia, mas é um processo de médio a longo prazo, porque a gente é um órgão muito grande, ele atinge todo o Estado, ele está presente em todo o Estado. Nós temos Ciretrans, nós temos postos, e que tem uma série de diferenças culturais, são gestões diferentes, né? Porque cada município tem uma maneira de ser, tem uma maneira de agir. O Detran hoje, ele passa por um processo de depuração, né? Pode-se dizer uma depuração, que já vem de um ano atrás, no ano de 2019, através do Dr. Luiz Carlos, que foi o primeiro presidente já na gestão do atual governo, depois o Dr. Marcelo Bertolucci, e eu agora no momento presente. Mas eu acho que vai haver sim, vai haver uma mudança, os órgãos de controle externo estão muito presentes, a sociedade já enxerga de uma outra forma, a imprensa também é fundamental na fiscalização disso, e eu não estou aqui para esconder nada, eu não estou aqui para falar que eu estou a mil maravilhas, isso não existe, né? Mas eu acho que a gente consegue transformar esse órgão. Um órgão hoje que tem funcionários sensacionais, capacitados. Nós estamos numa briga, não digo uma briga, mas numa gestão consciente de que o servidor precisa ser valorizado, né? O servidor do Detran precisa ser valorizado pelo serviço fundamental que ele presta, atualizar o plano de cargos e salários, de progressão funcional, isso é importantíssimo, porque o funcionário bem, ele atende bem, ele está feliz e ele precisa disso. Não só o usuário, mas o funcionário também. O senhor falava há pouco, antes da gente entrar no ar, que o senhor tem o maior interesse em aprimorar cada vez mais a ouvidoria do Detran. Porque é um órgão que, por exemplo, a gente tem aqui o nosso pessoal de produção que recebe denúncias, recebe elogios, recebe isso e tal. E o meu pessoal sabe que eu me preocupo mais com a denúncia, com o cara que fala mal, com o cara que critica, do que o que elogia. O elogio é super importante na vida da gente. E o senhor estava me dizendo que na ouvidoria o pessoal tinha um costume esquisito de só trazer notícias boas. E o senhor tem uma mania de, assim como eu tenho também, de querer saber da notícia ruim também, é isso? Eu brinco até com o pessoal que trabalha comigo, que faz na minha assessoria, porque às vezes só vem o elogio, né? Mas eu gostaria de ver a outra página, né? Que é um anverso lá e onde estão as coisas ruins, as denúncias, as reclamações. Isso é fundamental, porque a gente cresce em cima disso, né? A gente não tem que ter medo de reclamação, de crítica. A crítica tem que ocorrer, né? Eu brinco com meu filho e digo para ele que às vezes a gente tem que ter um pesadelo para a gente tentar valorizar o sonho, né? Então a crítica e a reclamação são fundamentais para isso. Eu não tenho medo disso, não.
Estou conversando com o presidente do DETRAN do Estado do Rio de Janeiro, doutor Antônio Carlos dos Santos. Vou pedir licença ao senhor por mais alguns segundos para o nosso intervalo. E já no segundo bloco, vamos falar do DETRAN, do atual DETRAN. Né? Deixar um pouco o DETRAN do passado e ver como é que vai ser o nosso DETRAN do futuro. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, hoje conversando com o presidente do DETRAN, doutor Antônio Carlos dos Santos. Presidente, eu queria lhe perguntar uma coisa que muita gente me pergunta e eu também me pergunto. Quando a gente olha ali o DETRAN, muita gente que não sabe como ele funciona, eu fico imaginando, por exemplo, quando eu pago o IPVA do meu carro, aí eu fico pensando assim, para onde vai esse dinheiro? O senhor acabou de dizer que o DETRAN é o órgão que mais arrecada no Estado. Não é? Claro que isso tem que ter uma explicação. Aí tem gente, outro dia conversando com um deputado, eu percebi que ele não entendia nada do que estava falando, mas estava falando. Não é? Ele estava falando, você já imaginou, você já viu a quantidade de multas que o DETRAN aplica? Milhares, milhões de multas. Para onde vai esse dinheiro? Eu perguntei, mas deputado, eu tenho convicção, não tenho certeza, mas eu imagino que se o DETRAN aplica 2 milhões de multa, ele não recebeu 2 milhões em multas. Ele não recebeu o recurso desses 2 milhões. Tem recursos das multas, tem as não aplicadas, tem as devolvidas, tem as não recebidas, tem a não paga. Mas mesmo com as pagas, o volume de recursos que a autarquia recebe é gigantesca. Então ele perguntava, já que eu tenho a oportunidade de fazê-lo pessoalmente, se eu cometer algum excesso, o senhor, por favor, fique à vontade para me corrigir. Mas eu pergunto muito aqui, eu até falo para onde vai. Eu tenho uma bronca de duas coisas, daquele maldito IPVA né? E do maldito IPTU quando eu abro a porta da minha casa e que não vejo nenhum benefício do Estado, da Prefeitura, do governo federal, eu fico revoltado quando eu tenho que pagar o IPTU. Do mesmo modo, eu fico aborrecido quando eu vejo a quantidade de buracos. Tem alguma relação buraco com multa do DETRAN? Desculpa. Não, eu acho que essa informação é importante a gente trazer até para a população, porque para a gente fazer um diferencial do que é a culpa do DETRAN, né? Eu brinco muito também com isso, que tudo é do DETRAN, né? Mas não. Na verdade, o IPVA é um imposto estadual, né? É um imposto criado sobre a propriedade de veículos automotores, né? Isso pertence ao Estado. Quem é o responsável pela arrecadação e a quem tem competência para isso, né, é a Secretaria de Fazenda. Então o IPVA não tem nenhuma relação com o DETRAN. Quem arrecada é a Secretaria de Fazenda. Os valores oriundos desse imposto são destinados aos cofres do Estado e daí vem a distribuição para outros entes do Estado. Ou seja, 50% vão para os municípios do valor arrecadado pelo IPVA e aí distribuído entre outros órgãos e outras entidades. Só um minuto. A metade da arrecadação é distribuída entre os municípios, é isso? Municípios, é isso aí. 50% Sim. do que é arrecadado no IPVA é distribuído entre os municípios. Então, as pessoas imaginam que o que é arrecadado com o IPVA tem relação diretamente com o buraco, não necessariamente, né? Porque os buracos nas vias públicas são de responsabilidade da prefeitura. E de uma forma ou de outra, arrecada esse dinheiro através do IPVA, que também é destinado a elas. Ou seja, é uma forma indireta
de atribuir uma responsabilidade. Mas o Detran não tem nada a ver com o IPVA, né? Como o Detran também não tem nada a ver com arrecadação, com a aplicação de multas. O Detran, na verdade, é um grande operador do sistema, né? O Detran hoje é o responsável pela arrecadar e operacionalizar as multas que a Prefeitura aplica, do DR, da Polícia Rodoviária Federal, enfim. O Detran, como tem a capacidade técnica para isso, tem o know-how disso, ele faz a grande operação de arrecadação e de manipulação do sistema de multas. Ela arrecada, distribui para os órgãos que são competentes para isso, se a multa é da Prefeitura, se é do DR, se é da Polícia Rodoviária, e distribui esses valores. E fica com um percentual para custear a operação. Então, na verdade, o Detran não aplica multa. Ele recebe a culpa, então. Ele recebe a culpa, é isso. O Detran não tem radares, não tem pardal, não tem nada disso não. Isso pertence às prefeituras. Agora, o Detran Legal, essa iniciativa tem tido resultado positivo? Na verdade, o Detran ele participa de uma forma indireta no Detran Seguro, uma forma direta no Detran Seguro, que é uma grande operação que o Detran vem desenvolvendo, um programa fantástico, né? Eu venho implantando isso e venho incentivando a coordenação de fiscalização para crescer isso. Hoje nós estamos com 4 operações diárias no estado e dentro de 180 dias vamos chegar a 10 operações diárias em todo o estado do Rio de Janeiro. Então o nome correto é Detran Seguro, Detran Seguro. não é Detran Legal. Não, é porque nós temos aquela do Se Dirigir Não Beba, né? Que é a lei seca. O Detran contribui diretamente na descentralização de recursos para a manutenção dessa operação tão importante e que já deixa de ser uma operação e virou uma instituição, né? Eu falo que a lei seca, a operação lei seca, se institucionalizou, ou seja, eu vi o trabalho daqueles que trabalham lá e se dedicam assim, é fantástico, a dedicação, e criaram uma doutrina. Existe uma doutrina dentro da lei seca e daqueles que trabalham, muito bacana. Doutor Antônio Carlos, se eu lhe perguntar, existem vias estaduais ou municipais? Você está dirigindo, aí você olha uma placa, aí o limite de velocidade é 90. Aí você dobrou, ali no aterro do Flamengo, por exemplo, muda, sei, daqui a pouco tem uma curva, aí quando você percebe, você está a 90, quando você olha, virou 40. Aí quando você olha, 60. Voltou para 90, 80. E sempre acompanhado do maldito pardal, que o senhor já explicou que não é seu. Não atrapalha a vida do contribuinte, a vida do motorista, quando ele está numa via que muda a mão, outra mão e tem outra placa. Então, essa coisa não podia ser mais simplificada para não atormentar a vida do contribuinte? E, por outro lado, o contribuinte não podia ser prestar mais atenção e ser menos negligente ao volante? Mauro, eu concordo com você plenamente. Eu sou um grande admirador do Dr. Paulo Rangel, mas nós temos um problema crônico na sociedade brasileira. Não digo só questão de Rio de Janeiro, São Paulo, na sociedade brasileira, que é uma questão de educação, né? No caso, educação para o trânsito. Isso se dá desde lá de baixo, desde a formação da criança, do adolescente. Isso tem que ser implantado, isso tem que ser incrementado nas escolas, nas universidades, nos cursos técnicos. Nós vamos trabalhar a criança para que ela seja educada como pedestre, como usuário, como motorista. O ideal é que a gente não precisasse multar ninguém. Que o pedestre, ao pisar na faixa branca, o carro parasse para ele atravessar, não precisasse do sinal de trânsito, né? Porque isso funciona em alguns estados. Então a gente analisa isso e vê que é uma questão de educação, né? Mas essa educação não pode ser dada somente já na fase adulta do cidadão. Isso tem que ser lá de baixo, no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade. Isso tem que ser formado. O cidadão precisa ser formado e precisa ser educado. Não adianta a gente deixar para fazer isso depois dele ter a sua formação já como homem ou como mulher. Não, isso tem que ser lá de baixo, como criança. Essa educação tem que ser na formação. Então nós temos um problema no país inteiro.
um problema de educação. Educação no trânsito, educação para tudo, nas escolas, para tudo. Faz parte das suas ideias a educação, o Detran chegar às escolas, às universidades, ao jardim da infância, o pequeno, o garoto, a criança, e o pai da criança, a mãe, o tio, a avó? Mauro, eu vou até adiantar já um dos nossos projetos que vão ser anunciados em breve, num curto espaço de tempo, que é a participação do Detran nas escolas fundamentais e de ensino médio. Como? O Detran hoje, como ele tem essa estrutura e é um órgão que pode fomentar essa atividade de educação, ele pode participar nas escolas. Ele pode participar com matérias, como atividades lúdicas, ele pode participar disso. Então, hoje o coordenador ele já tem essa missão, ele já está desenvolvendo apostilas para isso, de educação no trânsito. Nós podemos, não só nas escolas, mas também em empresas, o Detran pode fazer isso, tem capacidade para isso, tem expertise para desenvolver isso nas escolas e nas empresas ou nas associações de moradores, enfim. O Detran precisa e pode participar dessas atividades de formação e educação. Eu fico pensando e vi, por exemplo, em todos os réveillões, né, as grandes festas na Praia de Copacabana, grandes eventos, a Prefeitura do Rio, através da Conlurb, dizer depois do evento que foram recolhidos milhares, milhões de toneladas de lixo, não sei o quê. Isso eu sinto uma vergonha, fico olhando, já que na legislação estadual e municipal existe a proibição de animais nas areias. E é justo que não tenhamos animais na areia. Mas porco pode? Porque as pessoas não têm nenhum compromisso com a limpeza e vão para uma festa e jogam lixo com a maior facilidade, joga a garrafa, joga o que sobrou. Até a Iemanjá joga também quando volta, você joga, ela volta, né? Você bota um barquinho para Iemanjá, aquele barquinho cheio de flor, cheio de isso, escova, espelhinho, bananada, não sei o que, a Iemanjá acho que nem quer aquilo. Tem um humorista, o Hassum, que diz, a Iemanjá não quer isso, tá? Mas isso é da crença, é da religião, é daquilo que crê quem crê na Iemanjá e tal, que tem a sua crença, nós vamos respeitar. Nada a ver com a imundície que a própria população provoca. Aí quando o senhor fala que o problema do trânsito, o problema da diminuição de muitos, milhares de pessoas vitimadas por elas próprias, ao conduzir erradamente a direção, ao misturar bebida com direção e tal, todas as campanhas são feitas. Sim. E a gente está assistindo aquela campanha e continuamos cometendo os pecados, né, muitas vezes mortais, que ocasionam em morte. Sim. Então, quando uma praia de Copacabana recolhe milhares de lixo, ela poderia não recolher nada. Ou algum... Sim. Né? O senhor concorda com isso? Não? Concordo sim. Mas eu acho que é através da insistência nessa questão da educação, ou seja, a gente insistir nisso, né? Passando de geração para geração, de pai para filho, de avô para pai. Eu acho que essa insistência do Estado... No sentido inverso também, de filho para pai, de filho para... Exatamente. Eu acho que hoje a garotada hoje ensina muito a gente, né? Eu acho que eles têm essa mentalidade, né? Uma mentalidade mais ecológica. Eu acho que eles têm mais esse espírito. Mas o Detran pensa nisso também, né? Eu posso responder para você como autoridade de trânsito. Por exemplo, te dou um exemplo claro, no fim da vistoria dos automóveis, dos veículos de passeio, que foi um programa de governo, uma promessa de governo do governador Wilson Witzel, ele acabou com essa vistoria, essa obrigatoriedade que era um transtorno para o cidadão. Verdade. Tem que sair do seu trabalho, tem que sair da sua escola, da sua faculdade para levar seu carro lá, e não necessariamente ele estava cumprindo com a obrigação dele, porque muitas vezes ele trocava um pneu e entrava com o pneu, saía com o pneu, trocava, enfim, era o Estado enganando o cidadão enganando o Estado. Tem gente que alugava 4 pneus, já vou alugar 4 pneus, você bota no teu carro, o cara sai do Detran e devolve. Era o Estado criando um transtorno para o cidadão. Então, com o fim dessa vistoria obrigatória, né,
o Detran entendeu o quê? Eu vou levar essa atividade para a rua. A fiscalização tem que ser feita na rua. O Detran Seguro é isso. Ele vai fazer essa vistoria na rua, mas de uma maneira cidadã, correta e republicana. Qual é? Ela hoje não vai ter aquele carro, vai escolher o carro mais caro para fazer a vistoria, para chamar para fiscalizar. Não é isso. O Detran hoje, ele adquiriu câmeras que são câmeras OCR, que fazem a leitura da placa e automaticamente, em tempo real, transmite ao fiscal se aquele carro está com o licenciamento em dia, a carteira de motorista, do proprietário, se os documentos estão em dia. Ele automaticamente captura do banco de dados do Detran e transmite para o fiscal. Captura então, se o carro é clonado, roubado também? Tudo. Enfim. E isso traz uma legalidade, uma transparência muito grande ao sistema. Além disso, o Detran, ele está presente na rua, ele traz uma sensação de segurança, porque junto com os fiscais do Detran, está o batalhão da Polícia Militar, que faz presente também ali no caso de detenção ou de alguma autuação mais grave em flagrante, que vai levar para a delegacia, eles estão ali. Então, é uma sensação de segurança. Então, ele vai estar presente na rua, ele vai estar presente no interior do estado, que não pode ser também esquecido. Não existe só o Rio de Janeiro da capital, mas existe o Rio de Janeiro de tudo, Baixada Fluminense, existe da região serrana. Então, existe o Rio de Janeiro no complexo. A gente tem que pensar em tudo, não é só a capital. E isso traz uma sensação de segurança muito grande. Além disso, os fiscais do Detran Seguro possuem aquela câmera chamada Bodycam. Ou seja, ela grava em tempo real, essas imagens são transmitidas para o nosso centro de comando e controle dentro do Detran, e qualquer irregularidade ou qualquer processo que não seja transparente, nós vamos detectar naquele momento. Então, não existe mais a escolha daquele carro mais novo, não. O carro que vai ser chamado é o carro que está acusando alguma irregularidade e vai ser checado na hora. Mas o processo é educativo. O motorista vai ter o prazo de 7 dias para regularizar aquela situação. Se ele vai, depois do 7º dia, ele tem que comparecer a um posto do Detran, provar que regularizou aquilo ali, seja no IPVA, seja no pneu, seja no para-brisa, se ele puder continuar rodando com o carro, lógico. Mas aí sim, se ele naquele 7º dia não compareceu ao Detran, aí sim, o motorista será multado, o carro vai receber uma restrição administrativa de circulação, e aí sim, se ele for pego numa blitz ou uma outra operação do Detran Seguro, da Polícia Militar, o carro será apreendido. Muito obrigado, presidente, pelo esclarecimento. Peço licença por mais alguns segundos para o nosso intervalo e propor que no terceiro e último bloco nós possamos falar um outro assunto super importante. Se o senhor recebe algum tipo de pressão política, qualquer tipo de pressão, vou perguntar ao presidente, que está aqui nos dando uma esclarecedora entrevista aqui no nosso Fala Baixada. Mas isso é daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, hoje conversando com o presidente do Detran, Dr. Antônio Carlos dos Santos. Presidente, eu queria perguntar ao senhor uma coisa que muita gente me pergunta e que já aconteceu pessoalmente comigo mais de uma vez. Quando a gente vai na sede do Detran, lá onde tem o seu gabinete, onde está localizada a presidência do Detran, ali embaixo, muitas pessoas, mas não são poucos, muitos, começam a interpelar a gente. É recurso? É não sei o quê? Eu estou pensando que aquilo ali é uma assessoria jurídica, né? São diversas empresas e aquelas pessoas têm um apelido, Zangão. Por que tem esse apelido e o que o senhor está fazendo, se está fazendo, para combater ou para diminuir ou para acabar com essa interpelação, esse incômodo aos contribuintes? Ela realmente existe, essa atividade existe.
não é uma atividade reconhecida, né? Nós, diariamente, através da Corregedoria do Detran, a doutora Bárbara vem atuando de forma rígida com relação a esses elementos que ficam ali embaixo abordando, uma coisa chata, né? E desnecessária, porque o cidadão não precisa de intermediários para qualquer tipo de serviço do Detran, não há necessidade disso. Os serviços são muito simples, eles podem acessar o site do Detran, têm acesso total e diariamente a gente realiza prisões com relação à atividade irregular, ilegal da profissão, né? Porque existe a atividade de despachante oficial, que é uma atividade regulamentada, e essa de zangão simplesmente não existe. Eu acredito que a questão do zangão é aquele que fica circulando ali, né? Como se fosse o zangão mesmo da abelha, mas a gente não reconhece isso, não aceita isso, o contribuinte não deve ceder a isso. Eu acho que ele tem que procurar os funcionários do Detran que estão capacitados a prestar informação e cada vez mais estarão capacitados a prestar um serviço de excelência para o cidadão. Esse é um compromisso meu. Eu não aceito que o cidadão seja maltratado, eu não aceito que o cidadão saia com dúvida, não há necessidade disso. Os serviços são simples e todos eles estão disponíveis através do site do Detran. Então, é um serviço completamente irregular esse de zangão. Muito bem. Além dos serviços que o Detran oferece com relação à regularização de automóveis, carteira de habilitação, o Detran também é o responsável já há alguns anos pela emissão de carteiras de identidade. Em muitos municípios, às vezes tem uma quantidade limitada de atendimento. Qual é a sua pretensão? Melhorar o serviço, deixar como está? Como é que é a sua opinião com relação à emissão de carteiras de identidade? Foi uma grande surpresa quando eu entrei para trabalhar no Detran e conhecia algumas atividades que eu, como cidadão ou como contribuinte, não conhecia, né? Eu conheci o Detran apenas como um órgão de trânsito, né? E vi que o Detran é muito mais do que isso. Hoje o Detran, ele além de um órgão regulador, um órgão de trânsito, ele é um órgão responsável, é o maior banco de dados da América Latina e um órgão de identificação civil. Ou seja, o Detran presta inúmeros serviços, né, fantásticos, reconhecidos, né, e que precisam ser transmitidos para a população conhecer o que realmente é o Detran. O Detran não é só aquele órgão que vê a multa e que tira a carteira de habilitação, não. O Detran é muito mais do que isso. Para você ter ideia, o Detran hoje cuida até das carteiras de visitantes de presidiários que estão no sistema prisional. O Detran expede isso hoje. O Detran tem inúmeras atividades que precisam ser transmitidas, precisam ser relatadas, informadas ao cidadão, para que ele tenha orgulho desse órgão. Por isso que eu brigo e tenho muito orgulho de estar na presidência dele. Eu estava lendo outro dia uma declaração sua, dentre os projetos que eu tenho em mente, é o de fazer com que a população, ou parte dela, alguns segmentos da sociedade, desde crianças e adolescentes, num programa de conheça o Detran, conheça o seu Detran, não sei se é mais ou menos isso que o senhor falou, né? Em que fase está essa ideia? Mauro, eu só para complementar aquela sua pergunta anterior, né, com relação à carteira de identidade, o Detran hoje ele é tão importante que ele atinge e fornece informações para todos os órgãos policiais, para o Ministério Público, para a Polícia Federal. O Detran hoje ele tem um convênio com todos esses órgãos, até com o INSS. O INSS hoje, para conceder suas aposentadorias e pensões, consulta o Detran do Rio de Janeiro. O Detran hoje é capacitado até para fornecer informações e cobrar por elas para os outros órgãos de identificação dos outros estados, do Norte e Nordeste, para você ver o tamanho do Detran. O Detran é muito grande. Com relação à sua pergunta, com relação às escolas, esse está dentro daquele projeto que eu lhe falei, da educação
na escola fundamental, no ensino médio, nós vamos começar a distribuir. São cartilhas, são apostilas já com educação no trânsito. A gente quer estar presente realmente na educação dos jovens e adolescentes. Presidente, mudando um pouco de assunto, eu queria falar se a gente ouve muito falar que um órgão tão importante como o Detran, né, recebe muitas pressões políticas, pressões administrativas, quer que faça isso, ou outro. Existe isso mesmo? Isso é conversa de quem não conhece o Detran ou quem não conhece o seu perfil, a sua personalidade? Mauro, eu fui formado e tenho como base o órgão a qual eu iniciei e me aposentei, que foi o Departamento de Polícia Federal, né? Isso me formou no caráter, enfim, e na minha personalidade, isso foi fundamental. Então hoje, na minha gestão, eu desconheço isso. Posso responder pelos outros, mas não vejo essa pressão. Eu tenho um tratamento muito cordial com a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ou com outros órgãos, com prefeituras. Eu acho muito normal e saudável essa relação. Essa relação deve existir. Até porque o político, ele defende a sua região e ele traz críticas também com relação ao serviço. Eu acho que isso é fundamental. Ele é um representante da sociedade. Ele tem que representar a sociedade dele sobre as autoridades, seja de trânsito, seja da administração, enfim. Eu acho isso uma relação muito normal. A minha relação hoje é muito cordial com a Alerj, então não vejo essa pressão. E também, Mauro, eu jamais admitiria isso. Eu acho que, pela minha formação, eu não dou nem essa brecha. E eu tenho, assim, completa e total autonomia dada pelo vice-governador Cláudio Castro, a qual estou ligado, e pelo governador Witzel. Então, não existe isso. Não. É verdade que o governador é um governador presente e cobrador? Ele cobra muito? Ele busca sempre saber o que está acontecendo? Tem esse perfil? Mauro, eu me surpreendi, né? Sim. Eu me surpreendi pelo primeiro zap, assim que na primeira semana que assumi como presidente. Então ele é uma autoridade muito presente na minha relação como presidente, tá? Ele está sempre procurando saber, ele opina, ele aconselha, e eu vejo o governador Witzel como um grande parceiro. Eu não imaginava isso tudo dele, nem dele e nem do vice-governador Cláudio Castro, que também é outro grande parceiro. E são pessoas completamente comprometidas. Acho que até pela formação dele como juiz, ele é completamente comprometido. Então, eu fiquei muito orgulhoso e muito satisfeito de estar participando dessa administração dele. Presidente, eu tinha outros assuntos para tocar, mas nosso tempo já está na reta, já terminando o programa. Temos 3 minutos para terminar o programa. Mas eu queria falar o que as Ciretrans do interior do estado, da Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo, além da capital, que todo mundo já conhece, o que ela pode esperar em termos de modernização e das suas determinações na qualidade de presidente do Detran? Realmente eu assumo a responsabilidade perante esses postos de vistorias, né, esse atendimento ao cidadão que não estão a contento. Realmente reconheço isso, os postos estão, alguns em situação lastimável, né? Eu encontro alguns em completa situação de abandono, como foi um caso em São Gonçalo, com relação a piolho de pombo, mas imediatamente, a gente não deixa, eu falei para você que eu sou um gestor de coisas possíveis, né? Então imediatamente já providenciamos a higienização, limpeza, a reforma de alguns postos dentro da nossa questão orçamentária, porque a gente tem que programar isso, mas a ideia é enxugar a máquina e renovar, ou seja, reformar todos esses postos que são tão importantes para essas regiões, essas cidades, né? Eles empregam, eles trazem cidadania, bons serviços.
Então a gente não pode ter a imagem do Detran desse jeito. O Estado tem que estar presente e o cidadão tem que receber. Essa é a questão. O cidadão precisa ter o conforto e um bom serviço público. Não é nenhum favor, né? Não estou fazendo favor para ninguém, Sim. não. É obrigação minha e é direito dele. Ele paga por isso. Essa contrapartida tem que existir. Essa contrapartida tem que existir. A gente tem que parar com essa ideia de que o cidadão paga o imposto, mas o Estado não tem o dever de dar a contrapartida. Isso é uma regra tributária, mas isso não existe mais. No mundo de hoje, não existe mais. Nós temos que encarar as autarquias e órgãos públicos como empresas privadas. Por quê? O cidadão paga e a gente tem que prestar o serviço. Nós somos gestores disso. Não é favor nenhum, não. Ele tem que andar por uma rua asfaltada, ele tem que prestar, o posto tem que ter o ar-condicionado, tem que ter água, tem que ter um banheiro limpo. É o mínimo. O que a gente não pode admitir é que o cidadão vá a um posto de vistoria e é sujo, seja maltratado. Ele não pode passar por isso. De jeito nenhum. Eu não posso admitir que você venha aqui à televisão e fale, presidente do Detran, olha só como é que está o posto caindo aos pedaços, vai cair uma lâmpada, vai cair isso. Isso é inadmissível. Eu não posso e não aceito isso. Então, esse jogo tem que virar, tem que mudar. Não tem nenhum problema de admitir a culpa disso, não. Presidente, nós estamos no final do nosso programa. Já vi que o senhor se coloca muito com grande propriedade como um gestor das coisas possíveis e cobrador também. Sim. Por isso, ao encerrar, quero agradecer muito a sua presença aqui e colocar nossas agradeço. câmeras inteiramente à sua disposição. Mauro, eu agradeço ao convite, muita honra de estar aqui. Agradeço à direção da CNT, à equipe de produção, um prazer imenso. E me dirijo a você, cidadão fluminense, que eu, como presidente, assumo total responsabilidade pelos serviços que são prestados hoje. Reconheço que ainda não estamos nem perto do padrão que eu quero para o meu povo, né? Mas vocês podem esperar um trabalho competente, transparente, né? O Detran vai se tornar, e já é, um órgão transparente. Nós estamos inaugurando o portal da transparência dentro do Detran, o portal da segurança, desculpe, em que toda a população fluminense vai ter acesso às contas, às licitações. Nós estamos dando todos os procedimentos licitatórios, abrimos o Detran para todos os órgãos de controle externo, visitei cada um deles, Tribunal de Contas, Procuradoria-Geral do Estado, todos, Ministério Público, estou à disposição de todos. E coloquei todas as contas abertas, eu não tenho nada para esconder e o Detran não deve esconder nada. Tem que se tornar um órgão transparente e um órgão do povo fluminense, um órgão do povo do Rio de Janeiro. Essa é a minha missão e eu preciso deixar esse legado. E para isso tem que acontecer o quê? Tenho que ter confiança. Já tenho do governador, preciso de você, cidadão fluminense. Muito obrigado, que Deus esteja conosco. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até sexta.